Queridos, graça e paz, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Meu nome é Isaac Bezerra e estou aqui para gravar mais um episódio da série do projeto Bons Frutos e desta vez a série Razões para Crer e Ler a Bíblia. O episódio de hoje, o vídeo de hoje, o nosso foco é falar no seu poder transformador de vidas. Será que a Bíblia, ler a Bíblia, tem poder de transformar as nossas vidas? É isso que nós vamos falar hoje. E esse assunto eu dividi ele em 4 tópicos para ficar bem mais fácil de você entender, né? O primeiro tópico é entender como a Bíblia foi escrita. A Bíblia foi escrita em 2 partes. A primeira parte, ela fala lá do Adão, aquela história do Adão sendo feito do barro, e toda uma história que veio depois do Adão. E a segunda parte da Bíblia, que é o Novo Testamento, ela vai falar do novo Adão, ela vai dar um foco maior no novo Adão. Romanos capítulo 5 nos diz que Cristo é o novo Adão, né? E há uma relação entre o primeiro Adão e o segundo Adão. Esse é o primeiro ponto que você precisa entender quando você for ler a Bíblia. O segundo ponto é que a Bíblia, ela fala qual é a nossa constituinte, como nós fomos feitos, né? Então ela nos diz que o primeiro Adão, ele foi feito lá do pó da terra, né? Deus pegou um pouco do pó da terra, juntou aquele pó, formou um boneco. Esse boneco ele soprou nas narinas desse boneco e ele fez esse boneco, esse ser, né, parecido com ele, a imagem e semelhança dele. A mulher foi da mesma forma, então ele tirou um osso daquele boneco de barro e fez a mulher, de forma que nós fomos feitos de algo material, né? E fomos feitos de algo espiritual. E o homem se tornou alma vivente, começou a habitar a terra, a procriar e tudo mais. E aconteceu que Deus fez um teste de obediência ao homem. Colocou ele num jardim maravilhoso, onde ele tinha contato com Deus. E nesse teste de obediência o homem falhou. Ele desobedeceu a Deus. E aí é o que nós conhecemos como a queda daquele modelo que Deus tinha criado, né? E quando o homem caiu, aconteceu algumas consequências. A primeira é que a parte moral dele, essa parte espiritual que nós não vemos, ela foi corrompida. E a segunda é que esse corpo material, ele também foi corrompido. Então, a primeira parte da Bíblia vai tratar muito desse assunto, né? O que aconteceu com esse homem, com esse paraíso que se perdeu, com esse homem perfeito que foi feito e que, ao desobedecer a Deus, ele perdeu essas características, né? E aí nós vamos para a segunda parte, o terceiro ponto importante para você entender a Bíblia, é que de Mateus para frente, Deus fala de uma nova criação, de um novo homem. E como esse homem foi criado? A Bíblia diz que ele foi criado, o Espírito de Deus entrou no ventre de Maria. Esse Espírito ele também é simbolizado por um sopro, entrou no ventre de Maria e nasceu Jesus Cristo. Jesus Cristo nasceu e ele também passou por uma prova, uma tentação no deserto. Só que ele foi obediente. Ele não pecou, ele não desobedeceu ao Pai, né? Não se submeteu à vontade do inimigo. E Mateus capítulo 1 ao capítulo 4 vai nos contar essa história. E Cristo passou toda a vida dele, ele passou sem pecar, sem cometer pecado. E como ele não cometeu pecado, logo ele não deveria morrer, mas ele foi morto, ele nos substituiu a mim e você. Porque nós somos descendência do primeiro Adão, né? Desse primeiro Adão que errou, nós estamos ainda sofrendo as consequências desse primeiro Adão. Nós morremos, nós sentimos dores, tristezas, e temos toda essa situação que nós conhecemos hoje. Mas Cristo não. Então, ele morre, e Mateus capítulo 28 nos diz que ele ressuscitou. Então, ele ressuscitou e ele formou um novo Adão perfeito, um modelo que nós podemos seguir. E o que isso tem a ver, né? Nós vamos por 4º ponto aqui. O que isso tem a ver comigo, né? Será que a Bíblia, ler e entender essa história vai transformar a minha vida?
E aí eu trouxe aqui um relógio. O relógio, ele tem peças mecânicas, né? E ele tem peças eletrônicas. A mesma coisa é o ser humano. Nós precisamos entender como ele foi constituído, né? Como nós fomos constituídos. E Cristo sabe como nós fomos feitos, porque foi Ele quem nos fez. Então nós temos essa parte material, que é o corpo, e nós temos uma parte que é a parte espiritual, que ninguém vê. A Bíblia chama essa parte espiritual muito de coração. Naquela época os judeus ainda não tinham tecnologia para ver o cérebro, como funciona e tudo mais, hoje nós temos. Mas toda essa parte imaterial, ela chamava de coração. Você vai ler na Bíblia que está escrito o coração do homem, os pensamentos, a vontade, as emoções, né? E Cristo, quando nós lemos a Bíblia, Cristo, Deus, Ele é o autor da Bíblia. Embora nós temos muitas pessoas que escreveram, mas Ele é o autor da Bíblia. E quando você lê, é como se você estivesse lendo o manual do relógio. Mas não o manual do relógio, o manual desse homem, que foi feito à imagem e semelhança de Deus, e que lá no Éden deu um defeitozinho chamado pecado, né? Esse defeito, ele corrompe o homem, faz o homem fazer tudo que desagrada a Deus, né? O homem praticar coisas que não são boas, né? E a Bíblia, ela é um manual para corrigir esse defeito. Então, quando você lê a Bíblia, você vai corrigindo, você vai conhecer o projeto de Deus, você vai conhecer como Cristo foi perfeito, o que Ele fez, né? Quais foram as ações. O Espírito de Deus que entrou em Maria e formou a Cristo vai entrar na sua vida e vai mudar essa parte que ninguém vê, né? Essa parte interna que ninguém vê. A mudança, ela é interior, ela não é exterior. Deus nos cura de enfermidades, sim, Ele tem curado muitas pessoas, mas o maior objetivo é cuidar dessa parte, é consertar essa parte interior. Então, quando você lê a Bíblia, você vai estar lendo o manual de você mesmo, né? E ela fala para nós se arrependermos dos nossos pecados, para nós mudarmos de vida, para nós termos uma vida nova. E essa vida nova é através de Jesus Cristo, que foi o homem perfeito, o homem Deus, que morreu e ressuscitou para transformar as nossas vidas. Que você tenha vontade de ler a Bíblia, que ela te dê prazer, que ela transforme a sua vida como ela transformou a minha, como ela transformou a vida do meu pai, dos nossos familiares, de muitas pessoas que nós conhecemos, né? E que estão registradas nas próprias histórias da Bíblia, como Zaqueu, né? Como aquela mulher pecadora que Jesus perdoou ela, como a própria parábola do filho pródigo, né? Quantos filhos pródigos estão voltando, estão consertando esse defeito, né? Então, esse é o nosso desafio, que você seja estimulado a ler a Bíblia, que você tenha prazer em a Bíblia, e quando você lê a Bíblia, você vai ver que o Deus que te fez, né, o dono do relógio, que é a nossa própria vida, que controla a nossa vida, Ele vai falar com você, e Ele vai falar no seu coração, na sua mente, e vai mostrar para você o que você precisa fazer para mudar e ser como Ele é. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana maravilhosa, que essa palavra toque no seu coração e que você seja estimulado a ler a Bíblia e entender que ela pode mudar você da água para o vinho. Que Deus te abençoe. Fique com Deus. A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos e luz que ilumina o meu caminho. Salmo 119, 105.